Olá, telespectadores, ouvintes da nossa Rede Alesp. Hoje o programa é o Conexão Legislativa. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o lockdown. Para isso, eu entrevisto neste momento o deputado Alex de Madureira. Deputado, como vai o senhor? Tudo bem? Sérgio, muito obrigado, Sérgio Everton, pela nossa participação aqui na Rede Alesp. Quero agradecer a você, a toda a equipe, ao Braga, que está nos assessorando aí. Muito obrigado por essa oportunidade, né, de estarmos participando aqui mais uma vez e trazendo, né, os esclarecimentos e mantendo, né, a população bem informada. E esse tem sido o papel de vocês aí, Sérgio, e vocês têm desempenhado de uma forma muito excelente. Então, parabéns, iniciando aqui, agradecendo a vocês pela nossa participação aqui hoje. Muito obrigado pelas palavras, deputado. E estamos juntos, né, nessa empreitada aí, dessa epidemia toda que a gente está passando, não só em São Paulo, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? E o que a gente vem falar hoje aqui é exatamente essa situação, né, dessa quarentena que todos nós, né, estamos vivendo neste momento, né, tendo que muitos que trabalharem da sua casa. Quer dizer, é um sistema que já se faz, né, há algum tempo, né, aqui no Brasil também, dependendo das profissões, do tipo de profissão, né, a pessoa consegue trabalhar de casa, outras não, né? Então, isso é muito delicado, né, deputado, nesse atual momento que a gente está passando. O isolamento também, aí conhecido como a gente fala. Aliás, lockdown, que eles chamam, tranca-rua, né, no popular, vamos dizer assim. Né? Ou a chamada quarentena também. Seria um isolamento Oi. total, né, Sérgio? Proibindo realmente qualquer pessoa nas ruas, né? Se não fosse totalmente justificada a ida de cada uma para as ruas, seria uma proibição muito mais rígida do que a que nós estamos vivendo hoje. Existe aquela situação, né? Alguns a favor, né? Outros contra, né? No Sim. caso do lockdown. O senhor foi um dos parlamentares, dos deputados, contra aí o lockdown pelo projeto o 351, né, que antecipava aí o feriado, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, a antecipação dos feriados aí, que foi quarta, quinta, segunda-feira, inclusive hoje, que é o feriado, né, na segunda-feira, ontem, que foi feriado. Sim. Tudo isso para se tentar conter, né, essa pandemia, tentar chegar a um patamar, né, de pelo menos aí 60%, 65% ou até 70%, né, das pessoas ficando em casa. Né, é uma tentativa, né, o governo está tentando aí também, né, de todas as formas, conter essa curva aí da pandemia, né, do coronavírus. A gente sabe que é complicado, mas tem que se fazer. Mas no projeto, uma das emendas, né, o senhor foi contra o lockdown. Eu queria que o senhor explicasse, então, para o nosso telespectador o porquê disso. Sérgio, como você bem explicou, nós discutimos nessa semana o projeto 351 de 2020. Ele versa sobre a antecipação do feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio agora, né, que nós passamos essa semana agora. E eu acho que a intenção foi boa, né? Eu penso que a intenção foi boa. A intenção foi que as pessoas permanecessem em casa. É claro que nós tivemos divergência, que é normal, Sérgio. Eu acho que em tudo na política você tem que saber conviver com as divergências, né? Eu guardo uma frase muito importante comigo, que eu deixo como um mantra aí, que ninguém é dono da verdade absoluta. Né? Ninguém é dono da verdade absoluta. Eu acho que nós temos que aprender cada vez mais que alguém pode ter uma ideia melhor do que a nossa. Então nós temos que ter humildade para reconhecer que às vezes estamos certos e às vezes estamos errados. Né? Então eu acho que foi uma boa intenção do governo do estado de São Paulo, nós pelo menos entendemos isso, que seria a antecipação do feriado para com que as pessoas ficassem um período maior de tempo em suas casas, evitando assim a possibilidade de contaminação. Eu ouvi até um parlamentar
falando algo sobre isso essa semana e fui veementemente contra, né? Ele dizendo, olha, você que não está no grupo de risco, você pode sair sim. E qual a justificativa para isso? Se essa pessoa contrair o vírus, mesmo ela não tendo os sintomas ou não tendo os piores sintomas, ela pode ser um transmissor, né? Então, quanto mais as pessoas pudessem ficar em casa, seria mais importante agora nesse momento. Porém, Sérgio, eu também defendo uma abertura gradual e responsável das atividades não essenciais. Tá? Eu sou um defensor disso, não só na capital de São Paulo, como principalmente no interior. Nós temos cidades do interior que têm sim, controlar o acesso ao comércio, de controlar o acesso aos serviços que não são considerados serviços essenciais, e esses municípios poderiam sim controlar os acessos, os cuidados desses estabelecimentos com relação aos cuidados com a evitar a contaminação. Então, eu defendo sim que as pessoas fiquem em casa, que tentem não ser contaminadas e também não servirem como um veículo de contaminação para outras pessoas, mas também defendo, Sérgio, uma reabertura responsável do comércio, uma reabertura responsável dos estabelecimentos que não são considerados serviços essenciais. E nesse projeto, Sérgio, que você bem citou aqui, o 351, eu não sei se foi estratégia de alguns partidos ou de alguns parlamentares em aproveitarem o momento da apresentação desse projeto, da discussão, e apresentar algumas emendas. E uma emenda, geralmente a gente brinca no meio político, é o chamado jabuti na árvore, né, Sérgio? É aquilo que fica escondidinho ali e que, se for aprovado, acaba indo junto com o projeto e corre o risco aí numa sanção do governador de ir para frente. E alguém colocou uma emenda querendo o lockdown em São Paulo, que seria do dia 1º de junho ao dia 15 de junho, ou seja, seriam 15 dias em São Paulo com tudo fechado. Só a polícia na rua, se você estivesse andando na rua e não fosse justificada a sua ida à rua, você iria passar um momento ali, poderia passar um momento na cadeia, ou pelo menos ser multado, né, e ser levado para sua casa. Então, eu acho que não era o momento disso, e não é o momento. Acho que o lockdown não é a saída mais satisfatória para nós nesse momento. Acho que nós estamos já vivendo passando um pouquinho do limite com relação à pandemia. Eu acho que nós estamos chegando perto do final. Vide a outros países que passaram por esse problema mais ou menos um mês antes, como a Itália, né? Os Estados Unidos está muito parecido com a gente, então eu acho que agora os casos devem começar a diminuir. Eu acho que agora nós vamos começar sim, nós vamos ter um anúncio até nessa quarta-feira do governador a respeito de uma possível reabertura de alguns serviços não essenciais, principalmente no interior. Então, eu acho que nós estamos caminhando agora para sair disso, Sérgio. E graças a Deus por isso, né? Eu acho que Mas nós aí, estamos chegando deputado, cada vez mais ao final disso. Deus te ouça, viu, deputado? Que Deus do crescimento, né, deputado? A gente tem visto aí, o Brasil passou a ser o segundo, né, país mais infectado com esse coronavírus. Como é que o senhor vê, então, nós estamos de trás dos Estados todos Unidos, esses né? números? Exatamente. E uma cidade como São Paulo, né, a quarta, quinta maior cidade do mundo, né, deputado? É muita coisa, é muita gente. Como é que o senhor vê, então, isso? Já que o senhor está dizendo, né, o governo Dória está aí já querendo fazer, né, a abertura de alguns comércios aí, né, que talvez não essenciais, como é o supermercado, uma farmácia, mas aos poucos e fazendo isso. Como é que o senhor vê, então, esses números de hoje no Brasil como o segundo maior país infectado com o coronavírus? Sérgio, eu acho que nós temos que tratar esses assuntos regionalizados, né? Ao mesmo tempo que nós vemos que na capital de São Paulo
em algumas regiões do norte e nordeste nós estamos aumentando muito o número de casos, nós temos, eu vou dizer, eu acho que uma centena de cidades no estado de São Paulo que tem pouquíssimos casos e algumas dezenas que não tiveram nenhum caso ainda, né? Então, eu acho que vendo essas cidades acaba sendo uma penalização até com elas por conta disso. Eu vou citar um exemplo aqui de uma cidade, que é a cidade de Tupã. Eu sou muito amigo lá do prefeito Caio Aoki, e ele é do nosso partido. E eu estive falando com ele até a semana passada numa live. Ele foi um dos primeiros municípios do estado que conseguiu judicialmente a reabertura dos serviços não essenciais no estado de São Paulo. E como ele está fazendo isso? Por exemplo, todas as lojas que têm atendimento presencial agora, elas estão fazendo de uma forma controlada. Então, pode entrar uma pessoa de cada vez, dependendo do tamanho da loja, com higienização, com máscara, com todos os cuidados, e dessa forma está conseguindo com que as coisas voltem a funcionar na sua normalidade, né? Então são exemplos que eu estou dando, Sérgio, de municípios que estão com os casos controlados, né? Não como São Paulo. São Paulo é quase que impossível, né, você controlar uma cidade que nós temos 12 milhões de habitantes, né? Então, eu penso que nós temos que tratar caso a caso alguns municípios, sim, algumas regiões do estado, e eu acho que essa deve ser a atitude do governo do estado a partir de 1º de junho. Acho que deve começar a nascer alguma coisa assim. Nós vamos ter um anúncio disso nessa quarta-feira, ao 12h30, segundo as informações que nós temos pelo governo do estado. Como é que o senhor vê as palavras de um cientista, prêmio Nobel, né, deputado, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos? Ele disse que o lockdown é uma perda de tempo. E aí? Olha, Sérgio, eu acho, como eu acabei de te dizer, eu acho que nós não podemos nos comparar 100% com outros países. Ao mesmo tempo, nós temos que ver os exemplos dos outros países, mas tendo o cuidado de pensar que o Brasil é um país que tem um grande problema, que é um problema da nossa instituição da saúde, né? Nós não estávamos preparados, acho que ninguém estava preparado para uma pandemia como essa, mas é óbvio que você comparar o Brasil com um país de primeiro mundo, com mais tecnologia, com mais serviços, que o Estado ofereça serviços de outra forma. Então, eu vejo isso como esses primeiros dias da nossa quarentena como essenciais. Isso deu tempo para que as prefeituras, o governo do Estado se preparassem para o pior da pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora. Como você mesmo falou, os nossos casos em São Paulo, eles estão ainda numa crescente, né? Por mais que a curva tenha diminuído um pouco, mas nós ainda estamos crescendo em número de casos e número de óbitos. Então, eu acho que essa quarentena serviu principalmente, e isso eu tenho ouvido de todos os prefeitos que eu tenho conversado, para que eles se preparassem. Ou seja, agora todo mundo se preparou os leitos, preparou leitos de UTI, preparou equipamento. Alguns conseguiram respirador, outros não conseguiram, mas serviu para uma preparação. Eu acho que um lockdown como essa crítica desse pesquisador americano, eu acho que está certo, né? Eu também sou contra totalmente um fechamento total nesse momento que nós estamos vivendo. Acho que já não adianta mais, né? Se nós tivéssemos feito, Sérgio, pode ser como Portugal fez, né? Vamos dar outro exemplo aqui de outro extremo, né? Portugal fez um lockdown, sim, né? Portugal fechou tudo nos primeiros dias e foi o país da Europa que teve a menor incidência de contaminação do vírus da Europa, né? Portugal praticamente não sentiu os efeitos do coronavírus. Passou por lá, hoje já está sendo reaberto novamente aos serviços não essenciais. E em Portugal você não podia ir no mercado, né?
é diferente, um lockdown é diferente. Até os mercados, serviços essenciais estavam fechados, né? Então, houve sim uma preparação para isso lá e funcionou, né? Então, vamos comparar com a Itália, com a França, comparar com outros países da Europa que estão muito próximos ali. A própria Espanha, que é colado fronteira com Portugal, acabou não sofrendo o mesmo efeito que esses outros países da Europa sofreram. E não é o clima. O clima de Portugal é muito parecido com o clima da Espanha, né, com o clima da França, ainda um pouco mais ameno que o clima da França, eles estão mais ao sul. Mas na Europa foi o país que teve menos casos confirmados e menos mortes ali na Europa. Eu fiz um programa aqui com um jornalista de Portugal, viu, deputado? Ele lá em Portugal. Ele está há 2 meses lá, confinado, né, em Portugal. Aliás, foi uma história bem complicada dele, né? Ele saiu daqui do Brasil para assumir um cargo de direção numa empresa de marketing 5 dias antes do fechamento, como o senhor mesmo citou, né, em Portugal, que foram os primeiros a fazerem isso praticamente, com tudo fechado. Quer dizer, ele ficou, vamos dizer no popular, a ver navios, mas teve que ficar porque ficou com medo de voltar, de pegar um voo, né, de lá para cá, e começou também, lógico, eles fecharam tudo, né, deputado? As fronteiras, né, avião, tudo, como o senhor disse, por isso que acabou dando certo. E hoje ele me disse, eu fiz isso a semana passada, essa entrevista com ele me falou: Sérgio, aqui está tudo tranquilo, tudo aberto, claro, né, salvo as medidas necessárias ainda, né, para continuar combatendo aí o coronavírus, ou seja, as pessoas obrigadas a andar de máscara e entrar em qualquer lugar que for entrar, com máscara, com proteção, tudo, né, dentro dos conformes. Mesmo a abertura do comércio, de lugares, né, onde as pessoas se aglomeram mais, né, estão abertos, a aglomeração é maior, já está mais aliviado tudo isso, mas sempre ainda protegidos. Não houve nada, olha, não precisa mais usar máscara, não, nada disso. Está assim, mas com todas as medidas sendo tomadas necessárias, né, para combater essa pandemia. Então, o senhor citou muito bem Portugal, né? Agora, acho que é um exemplo, Sérgio. É um exemplo, pode né? falar. Não, eu só disse que é um exemplo, um bom exemplo do que foi feito. Mas eu acho que para o Brasil, e principalmente nós estamos falando do estado de São Paulo, agora não adianta. Não adianta você querer fazer lockdown agora, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós vimos aí a atitude, por exemplo, do rodízio, que não funcionou, né? Você colocou rodízio, par e ímpar, não funcionou. Acabou enchendo o transporte público de pessoas, que acabou sendo muito pior, né? Então, foram tomadas algumas atitudes, eu acho, Sérgio, até porque nós nunca vivemos isso. Então, é claro e óbvio que algumas medidas seriam tomadas que iriam dar certo e algumas medidas iriam ser tomadas que não iriam dar certo. Então, eu acho que muito rápido voltou-se atrás e de uma forma acertada, porque viu que não funcionou, né? Então, eu acho que agora, cabeça no lugar, eu acho que não é momento do que nós estamos vendo. Eu não sou contra nenhum tipo de manifestação. Eu acho que a manifestação ela é um reflexo do que nós vivemos, da democracia que nós vivemos, do respeito às opiniões. Eu acho que nós temos sim que nos manifestar, mas o momento agora não é para isso, né? Eu acho que ninguém pode fechar os olhos para as pessoas que estão morrendo, para as vidas que estão sendo perdidas, para as pessoas que estão doentes nesse momento. Apesar de vermos algumas pessoas que são contrárias, né, que acham que realmente o coronavírus não é tudo isso, mas acho que não é momento agora. Acho que eu sempre procuro, Sérgio, me preparar para o pior e esperar o melhor. Me preparar para o pior, mas sempre esperar o melhor. Tem razão, viu, deputado? Outro assunto que eu queria, né, colocar, o senhor que, além de parlamentar, o senhor é pastor também, né, deputado?
Sim. O senhor é pastor, exato. Eu queria saber a situação exatamente das igrejas, deputado, né, que estão fechadas, né? É um momento, eu não sei se pode se dizer, se abrir, né, as igrejas abrirem parcialmente, isso não tem como. Ou abre ou não abre. A igreja, né? Como é que o senhor está Exato. vendo essa situação das igrejas? Então, Sérgio, aí nós temos um impasse, tá? Eu vou te explicar por quê. Em São Paulo, capital, saiu em um dos decretos da Prefeitura de São Paulo dizendo que igrejas de todas as denominações, católica, evangélica, todas as religiões, eram considerados serviços essenciais. Então isso deu uma brecha, vamos dizer, para que as igrejas voltassem a funcionar. Porém, foram colocadas algumas regras. 30% da capacidade, todos de máscara, quem é do grupo de risco não participar das reuniões, distanciamento mínimo de 2 metros de distância por pessoa. Então, tem igrejas em São Paulo, Sérgio, já funcionando, já estão em funcionamento, tá? No interior, ainda não há esse entendimento pelo governo do estado. Algumas prefeituras estão consultando o governo do estado de São Paulo e o governo está respondendo que igrejas são considerados serviços essenciais. E aí fica a critério de cada prefeitura, de cada município, a colocar essas regras, né? O que eu acho, Sérgio, com tudo isso, as pessoas, infelizmente, elas precisam buscar alguma coisa, né? Principalmente nesse momento difícil, momento de desemprego, momento de doença, momento de dificuldade, momento de ansiedade, e as pessoas procuram buscar a Deus. E eu acho que é muito válido nesse momento. A igreja sempre prestou um grande serviço à sociedade, um serviço social, né? Um papel social que é um papel dela na sua criação. A igreja, ela, na sua instituição, ela tem a obrigação de cumprir a sua missão social. Então eu acho que nesse momento é um momento que as igrejas, quando eu falo igreja, eu falo num âmbito geral, elas têm que demonstrar sim a sua preocupação com o ser humano, a sua atuação social. Eu acho que principalmente no pós-pandemia, ela vai ser um grande apoio aí à população de todo o estado de São Paulo, as igrejas católica, evangélica, as igrejas, todos os movimentos, seja espírita, seja das igrejas afro-americanas, eu acho que todas elas vão ter um papel muito grande no pós-pandemia, Sérgio, nessa reconstrução social. É, verdade, deputado. Outra coisa, deputado, o interior, a gente estava falando há pouco, né, o senhor logo no começo falou aí do interior, a chegada do vírus, né, nas cidades aí, principalmente entre o interior, que tem cidades aí mais carentes, né? Será que, como é que está a preparação? Qual a sua opinião em relação à preparação dessas cidades do interior desse coronavírus, deputado? Sérgio, são casos à parte, né? Tem cidades que conseguiriam se preparar, né? Vamos ser bem realistas aqui. Tinha cidades que tinham dinheiro em caixa e tem cidades que não, né? Que tinham, infelizmente, dívidas grandes e estavam cumprindo suas obrigações. Existe algo que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ela e também a Lei 8666, que todo mundo conhece, que é a lei que estabelece regras aí para os municípios nas suas contratações. Os municípios que fizeram e declararam calamidade pública, eles têm algumas facilidades aí nas contratações. O problema é você contratar e ter um recurso para aportar isso, para pagar. E outros municípios que não têm, infelizmente. E até foi alvo de um dos nossos projetos, Sérgio, dentro desse projeto grande da Assembleia Legislativa, a gente já está chamando de projetão do Covid. Eu apresentei uma emenda a esse projeto, não foi votado ainda, deve ser votado agora, a semana que vem, e tratando de uma ajuda aos municípios
né? Essa ajuda viria de que forma? Um financiamento do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, né, da Desenvolve São Paulo, para que os municípios pudessem suprir a necessidade de recurso para o pagamento de folha, fazer folha de pagamento, Sérgio. Porque a prefeitura, os entes de saúde, educação, são os serviços considerados mais importantes nesse momento e principalmente no pós-pandemia. E existem municípios do interior que, infelizmente, estão dizendo que a partir de julho e agosto não vão ter como fazer folha de pagamento. Por quê? Caiu a arrecadação, os repasses do governo federal também caíram, ICMS e ISS são impostos que o governo municipal acaba recebendo a sua parcela e com o comércio fechado, os municípios não conseguem receber parte desses impostos que retornam para o município. Então, isso acaba dificultando muito. Tem municípios que já caíram 10% da arrecadação no primeiro mês, no mês de março, 20% agora no mês de abril, e maio ninguém sabe como que vai fechar ainda, né? Se vai fechar ainda menos, com uma redução muito maior, né? Nós estamos vendo esse impacto também no Estado. Apesar de que o Estado está segurando muito, eu acho que de uma forma coerente, está segurando um pouco os recursos, fez as suas distribuições agora, vai fazer mais algumas distribuições, porém está segurando um pouco até pensando no pós-pandemia, Sérgio, para poder ajudar esses municípios. Está vindo uma ajuda aí que o presidente Bolsonaro está sancionando, eu até postei isso na minha rede social, que essa sanção pode sair hoje ou amanhã, se o presidente Bolsonaro sancionar, vai vir uma ajuda aí para os estados e municípios, muito importante. Eu acho que é essencial nesse momento e espero que os prefeitos usem com sabedoria, Sérgio, pensando na população nesse momento e não fazendo nada que seja ilegal e nem imoral. Perfeito, deputado. Olha, quero te agradecer, a gente chegou ao final do programa aqui, mas eu teria muito mais assunto, né? A gente teria que ter mais tempo rápido demais, para falar de muitas outras. Meia hora, 28, 29 minutos, mas é a duração do programa. Mas é uma outra oportunidade, a gente volta a conversar, entendeu? Sobre outros assuntos, deputado. Eu queria agradecer a tua participação aqui no Conexão Legislativa de hoje, falando aí sobre lockdown, né? Toda essa situação, essa pandemia que a gente está passando aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima vez, deputado. Obrigado, Sérgio. Quero agradecer a você, agradecer à Rede Alesp, agradecer ao Braga, o pessoal aí da TV que nos auxilia sempre, que nos ajuda, as meninas que trabalham com você. Muito, muito obrigado mesmo por nos dar essa oportunidade de falar à população de São Paulo através desse veículo tão importante que é a nossa Rede Alesp. Muito obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho, pela dedicação, mesmo nesse tempo de coronavírus, vocês estão trabalhando aí incansavelmente, trazendo informação para a população do estado de São Paulo. Parabéns e muito obrigado. Imagina, a gente é que agradece, deputado. Muito obrigado e até uma próxima vez. Bom, pessoal, esse foi o deputado Alex de Madureira, aqui no Conexão Legislativa. Eu espero vocês no próximo programa.